garante na Série A. Cruzeiro cede o empate em Fortaleza e depende de vitória no Clássico para não cair. América vence o Atlético Paranaense em Uberlândia. Gol de ex-cruzeirense impede comemoração antecipada do Corinthians. E a mala branca existe? Será que vale a pena pagar para não cair? É o que você vai ver no meio de campo que já está no ar. E você, torcedor atleticano, tá de alma lavada depois de tanto retrospecto negativo contra o Botafogo. Hoje uma chinelada lá na Arena do Jacaré, 4-0. Mande a sua mensagem aqui hoje. Por enquanto estamos com o Twitter, o @meiodecampo, para você mandar a sua mensagem para os nossos convidados aqui para o programa, para fazer sua crítica, para dar a sua sugestão. Vamos apresentar os nossos convidados. Fábio Pinel, coordenador de esporte da Band Minas. Muito obrigado pela presença. O Atlético, dessa vez, atropelou o Botafogo na Arena do Jacaré e já carimbou o passaporte para a Série A do ano que vem. Tá garantido, tá tranquilo, Pinel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite, Luciano. Boa noite aos colegas. Boa noite para você que está em casa acompanhando o meio de campo. 4-0 e poderia ter sido mais, né? O time jogou para frente, jogou buscando o resultado, queria afastar de vez o risco de rebaixamento e foi bem sucedido. Vitória merecida, fruto do trabalho realizado pelo Cuca. Ao longo desse segundo tempo, o Atlético com uma campanha impecável em casa no segundo turno da competição. O nosso outro convidado é Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência. O Cruzeiro esteve com a vitória nas mãos e agora joga a vida na competição contra o maior rival. Boa noite, Sulimar. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Luciano, que agradeço. E é o que muito torcedor do Cruzeiro não queria, né? Chegar na última rodada do campeonato tendo que decidir a vida contra o maior rival, o Atlético. E o time, você bem disse, teve tudo nas mãos, mas mais uma vez voltou a pecar no campeonato, principalmente o setor defensivo. Daniel Seabra, o Vasco não deixou o Corinthians fazer a festa. Suspeitas de mala branca. Essa é a reta final de um campeonato emocionante, Seabra. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Pinel. Seabra do Jornal Aqui. Vamos dar o crédito, Jornal Aqui. Boa noite, Pinel, Sulimar, Luciano. Estamos aí, firme e forte. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, a mala preta que existe, existe. Né? Tem umas coisas no futebol que, não sei, parece que ninguém sabe, ninguém viu. Assim, você pergunta para o jogador, não, eu já vi, mas comigo nunca aconteceu. Você pergunta para o treinador, já vi, mas comigo nunca aconteceu. A gente sabe que existe, e eu, particularmente, questão de opinião, não vejo problema em se dar um dinheiro a mais para se vencer. No caso de Vasco e Corinthians, aí a briga ficou para a última rodada. Eu acho que vai voar a mala para todo lado, tanto lá em cima quanto lá embaixo também. Outra coisa que não existe no futebol é quando você faz a pergunta, o grupo tá rachado? Não, aqui todo mundo é amigo, tá todo mundo unido, tá todo mundo tranquilo e o time só perdendo, e a gente vê sinais claros de divisão e ninguém fala, todo mundo fala que tá tudo ok. Vamos então acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro, desse emocionante Campeonato Brasileiro que chegou hoje à penúltima rodada e decidido na semana que vem. Vamos ver como é que tá a tabela aqui. Corinthians, 70 pontos, o Vasco está coladinho ali com 68, gol aos 47 minutos do segundo tempo. O Fluminense já fora da briga, 62 pontos, é o terceiro. Flamengo na quarta posição com 60, na quinta posição o Coritiba com 57. O Inter também com 57 na sexta posição, a mesma pontuação do Figueirense, que é o sétimo. O oitavo é o São Paulo com 56, nona posição o Botafogo com 55, o Santos é o 10º com 53. Vamos acompanhar aqui e vamos analisar essa parte de cima da tabela. Título entre Vasco e Corinthians. Isso está claro. O Fluminense está na Libertadores já. Fluminense garantido na Libertadores. E aí, dá para arriscar Flamengo garantido também ou não? Como é que tá? Tá bem tranquilo a situação. É difícil garantir o Flamengo. Tem clássico na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Coritiba embalado depois da vitória de hoje sobre o Avaí. Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Vai jogar motivado duas vezes, para rebaixar o grande rival e para buscar uma vaga na Libertadores. Tem a situação do Flamengo, o Internacional ainda sonha, o clássico contra o Grêmio. Não dá para falar que está definido não, viu, Luciano? O Coritiba também está na Libertadores no momento, né? Sim. No caso, na pré-Libertadores, né? Na pré-Libertadores. Com essa pontuação, e bem disse o Pinel, né? Há ainda a motivação de se chegar à Libertadores na posição do Flamengo. E, claro, rebaixar o Atlético Paranaense. Eu só acho que, para essa parte em cima da tabela, falar sobre Libertadores para a última rodada ainda é motivante, sim. Principalmente em relação a Curitiba, Flamengo, com certeza. Agora, falar na parte de baixo em relação à Sul-Americana, para mim, é enganar bobo. Você falou na parte de baixo, vamos virar a página aqui, então, para a gente acompanhar.
Vem Palmeiras na 11ª posição, o Grêmio é o 12º, o Atlético está ali na 13ª posição com 45 pontos, a mesma pontuação do Atlético Goianiense, que é o 14º, e aí vem a briga. Bahia, pode-se dizer, a partir da 15ª posição, a briga pelo rebaixamento, pelas duas últimas vagas aí do rebaixamento. Bahia 43 é o 15º, Cruzeiro 40 é o 16º, Ceará o 17º com 39 e o Atlético Paranaense com 38 é o 18º, uma vez que a América e Avaí já estão matematicamente rebaixados. A briga é a partir da 15ª posição. Ali você já diria que o Bahia já escapou? Já, a briga do Cruzeiro para baixo. É só uma questão de definir quem são os dois últimos aí, entre Cruzeiro, Ceará e Atlético Paranaense. Entre aspas, uma leve vantagem para o Cruzeiro por ser ali, só depender dele, né? Se ele vencer ou até empatar, dependendo de alguma combinação, mas vai ter o clássico, o time todo desmanchado, como já foi desmanchado, ainda sem Montijo, sem Fábio, nós vamos falar muito mais sobre isso, mas a briga está nesses três aí. É, porque o Bahia já está com 43 pontos e joga com o Ceará na última rodada. O Ceará, o máximo que pode fazer ali, 42 pontos. É difícil para o Bahia ser rebaixado, né? Fala-se lá no Nordeste na possibilidade do Bahia, inclusive, entrar com um time júnior, não menosprezando a última rodada do Brasileirão, mas, de repente, para já iniciar um trabalho para o ano que vem, o Joel Santana. Eu não acredito no rebaixamento do Bahia, concordo com o Seabra quando ele fala que a briga está ali entre Cruzeiro, Atlético Paranaense e Ceará, o Atlético Paranaense praticamente rebaixado, então a gente pega mais Ceará e Cruzeiro. Aqui pelo Twitter, Marco Aurélio dizendo que o Atlético está bem porque voltou a ser forte em casa. A Raquel Lincoln dizendo que é atleticana, está feliz da vida e está querendo saber se o Papai Joel pode entregar esse jogo aí contra o Ceará na última rodada. Falando em Atlético, vamos acompanhar então os gols de Atlético e Botafogo. O Atlético goleou, atropelou o Fogão lá na Arena do Jacaré, 4-0. Vamos ver os gols aqui. Neto Berola, que arrumou uma confusão lá pelo lado direito, sofreu o pênalti. O pênalti foi tão escandaloso que até o gramado voou, né? É. O pênalti marcado, cartão amarelo Pro Everton. Daniel Carvalho, na cobrança, com categoria. Bateu bem no rasteiro cantinho, forte, no canto, sem chance pro Jefferson, 1-0 pro Atlético. Bateu como deve ser. Saiu comemorando ali para as câmeras, fazendo festa. O Neto Berola, enquanto aguenta em campo, jogou muito. Olha essa jogada aí do Neto Berola. Vai ganhar a bola do Everton, que fez o pênalti. Não foi falta aí. Vai dar um drible no Everton, depois outro drible. A batida pro gol, rebote do Jefferson e o André esperto. É oportunista, né? Oportunista ali na pequena área, ó. E o mais Deixou interessante, os dois zagueiros pra cá. a gente critica às vezes o Neto Berola por individualismo exacerbado. Ele tentou o passe pro Leonardo Silva, que fechava no meio. Deu pra ver direitinho, ele não bateu pro gol. O Jefferson é que espalmou pro meio da área e aí o André aproveitou. E aí vem um golaço do André, ó. Chapelou o Jefferson. Aí, belo gol. Tranquilidade. Deixou a bola entrar, dominou no peito, esperou a definição do goleiro, ó, deu um totozinho na bola. Olha o Jefferson desesperado. Continua mesmo, né? Mas ele jogou muito bem. Não, jogou muito bem, muito, mas tem hora que sai muito afobado. Lembrando os tempos do Cruzeiro. Aí o André mergulhando para comemorar com a torcida. André atleticana. acordou Jogada ensaiada meio... de falta. Leonardo Silva entrou no carrinho. O André acordou meio tarde, né? Eu acho. Ele vinha muito esquisito no Atlético, muito instável. Mas futebol a gente sabe que ele tem, tá aí provado. Aí vem aquela história da comemoração. readaptação ao futebol brasileiro, muito tempo fora. Final de jogo, 4 para o Atlético. O problema é que tem alguns Botafogo. jogadores que chegam no Brasil e jogam, tem outros que não chegam, aí a readaptação vale para uns. O caso dele foi mais complicado, 13 meses fora e jogou pouco nesses 13 meses, sem fazer gol também, então Mudança dá de até para país, entender. né? Não justifica totalmente, né? Mas dá para entender um pouquinho. Mas futebol ele tem, né? Tá mais Sim. que provado aí. Você concorda aqui com o... Vou achar aqui o nome do telespectador, que disse que o Atlético tá bem no segundo turno porque voltou a ser forte em casa, Daniel Seabra. Tá sendo a força do Atlético realmente jogar na Arena do Jacaré? É complicado falar isso, Luciano, porque... É o Marco Aurélio. Porque no primeiro turno foi exatamente o contrário, né? O Atlético em casa não vencia ninguém. Então eu não sei, é justamente isso que o torcedor quis dizer, né? Voltou a vencer em casa, voltou a ser grande. Grande o Atlético sempre foi, é o que a gente discutiu aqui alguns programas para trás em relação a clube, time, grande o Atlético sempre foi. O Atlético conseguiu essa superação aí no segundo turno, foi bem, fez um ótimo segundo turno. Agora, eu volto a dizer o que eu venho dizendo aqui desde o início do segundo turno. Para mim, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. O Atlético se salvou hoje, o Cruzeiro ainda não. Eu acho vergonhoso o Atlético e o Cruzeiro comemorarem
a escapada do rebaixamento. Eu acho que não é por aí. Eu não vejo pessoas comemorando, talvez aliviadas. Nossa, Pneu, mas o tanto de foguete que a gente ouviu hoje, tanto depois do jogo do Atlético, é claro que existem quanto alguns. nos 10 minutos que o Cruzeiro estava... Mas nem tanto. Eu acho que há uma consciência de que a situação não é bacana realmente, não. E eu concordo com você, Seabra. Eu acho que não tem que comemorar, não. Eu só digo que não vejo tanta comemoração assim por não ser rebaixado. A gente entende o torcedor, claro, o torcedor é assim, vive de paixão, muito mais paixão do que razão. Agora, não dá para Cruzeiro e Atlético, com o investimento que tem, com a torcida que tem, com a camisa que tem, com a história que tem, comemorar o simples fato de não ter sido rebaixado, eu acho vergonhoso. Regis Marlon pelo Twitter dizendo que a galera de São João del Rei tá alvinegra essa noite, dizendo que o Atlético vai suar sangue para rebaixar o Cruzeiro na próxima semana, no domingo que vem. O Ronaldo Cruz participando aqui também, a Tatiane Braz dizendo que o Maluf ainda não formalizou uma proposta para a permanência do Daniel Carvalho no ano que vem. O que vocês acham disso? É um jogador que tem feito a diferença aí no time do Atlético nessa reta final de Brasileiro, Sulimar? E essa subida do Atlético coincide exatamente com o bom momento que o Daniel Carvalho está vivendo, né? Começou a jogar, teve a confiança que não tinha com o Dorival Júnior, está tendo agora com o técnico Cuca, e exatamente a ascensão do Atlético está coincidindo com esse bom momento que o Daniel Carvalho está vivendo, fazendo gol, dando passe, enfim, é isso mesmo que vem acontecendo. E essa volta do Atlético a jogar bem em casa é uma característica do Cuca nos times que ele comanda, né, Pneu? No ano passado ele fez isso bem no Cruzeiro, fazer valer o fator casa. E a gente não pode esquecer a importância que o torcedor está desempenhando nesse momento do Atlético na Arena do Jacaré, né? Nos últimos jogos, quase todos os ingressos vendidos, a torcida apoiando desde o início da partida e o Atlético crescendo. O Atlético, se pegarmos os números, no segundo turno, tem uma campanha de Libertadores. E por quê? Porque em casa está fazendo os resultados. Não é igual, vou concordar mais uma vez com o Seabra, não é que o Atlético voltou a ser grande, o Atlético está fazendo o que tem que fazer em casa, méritos do Cuca, que demorou um pouquinho, é verdade, mas encontrou uma forma certa para o Atlético se posicionar. Vamos acompanhar a charge do Duque, o Duque sempre bem-humorado, trazendo aquela pitada de bom humor aqui no meio de campo. Só registrando aqui o Flávio Júlio, Bruno Porto, Renato Borges, Bruno Milagres, Bárbara Kimberly, tá aqui acompanhando o meio de campo e mandando a mensagem aqui pelo Twitter. Vamos ver a charge do Duque? Aí a charge do Duque, olha a raposa aí, num beco sem saída, vendo o Galo se agigantar. Tá assustada a raposa ali, ó. Tá aí a charge do Duque, a charge que vai estar nos jornais O Tempo e Super Notícia e também no blog do Meio de Campo, no meiodecamporm.blogspot.com. Tá assustada assim a raposa, Fábio Pneu? Precisa, né? Chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com um risco de rebaixamento, coisa que não acontecia, se não me falha a memória, desde 97. 97, exatamente. E o Cruzeiro, depois de tanto tempo, correndo o risco de ser rebaixado. Vai para um jogo decisivo sem seus dois principais jogadores, Fábio e Montijo suspensos. Marquinhos Paraná, que era uma opção para o meio de campo ou para a lateral direita, também está fora do jogo. É uma situação muito difícil para o Cruzeiro reverter na decisão na última rodada. Acho até que é possível. O futebol tem um tal do imponderável, mas está difícil, tá. A galera de Cordisburgo, participando aqui pelo Twitter. O Fabiano Fruciante dizendo fora Diego Renan. Será que ele está nervoso assim com o Diego Renan? Tem justificativa? Vamos ver então os gols de Ceará e Cruzeiro. O empate lá no Presidente Vargas. O Cruzeiro empatou 2-2 com o Ceará. Vamos ver os gols. O gol do Oswaldo passou uma caneta ali no Diego Renan. Passa no meio do Diego Renan. E o interessante, sem ângulo, bateu ali para fazer o primeiro gol. Sem querer imputar, né, ao Diego Renan toda... Olha o gol do empate do Cruzeiro. Sulimar, vamos ver. Daqui a pouco o Sulimar comenta. Porque o Montijo deu esse cruzamento perfeito. E no segundo gol o Elton Paulista fez o passe. O Ortigosa foi para frente, mas aí a perna do Ortigosa acabou tocando ali, fazendo o gol. E o Daniel Marques, um chutão para frente. O Naldo acabou raspando na bola e o Daniel Marques fez o gol de empate. 2 para o Ceará, 2 para o Cruzeiro. Diga, Sulimar, eu te interrompi. Sem querer imputar ao Diego Renan toda a má fase que o Cruzeiro está vivendo, mas
Jogo contra o Atlético Paranaense, falha do Diego Renan, gol do Atlético Paranaense. Agora, a bola entre as pernas do Diego Renan, gol. E a jogada do gol saiu exatamente nas costas do Diego Renan. Ele não deu o primeiro combate, foi andando para dentro da área e permitiu a equipe do Ceará também. E sem querer colocar a responsabilidade no Diego Renan, mas com 1 minuto de jogo ele recebeu um passe do Montijo de frente para o Fernando Henrique e mandou a bola para cima. E lembrando também o jogo contra o Flamengo, onde vários gols saíram ali pelo lado esquerdo da defesa cruzeirense. Vamos lembrar um episódio no início da temporada em que o Diego Renan foi sacado da concentração pelo Cuca? Sumiu. Sim, sumiu. Depois daquele episódio, sumiu. Foi bem no ano passado, com o Cruzeiro vice-campeão. Chegou no início da temporada com atuações regulares e aí, às vésperas de um jogo decisivo da Libertadores, ele me surge com uma proposta, um interesse de jogar fora do Brasil. O Cuca, mais do que depressa, tirou o jogador da concentração. Não está com a cabeça no Cruzeiro, não vai jogar. E desde então, o Diego Renan não rendeu mais na equipe do Cruzeiro. Acredito que esse episódio tem uma influência muito grande. O Thiago Cacheta está dizendo que o segundo gol estava impedido. O segundo gol do Ceará, ele não especificou. Será que ele está se referindo ao gol? Eu escutei alguns comentários sobre o segundo Marques? gol do Daniel Marques. Pode ser que sim, mas se for é coisa milimétrica, eu sinceramente não sei. Mas em relação, eu não vi esse lance de lado, então eu não posso opinar. Mas em relação à questão do Diego Renan, eu só acho o seguinte, a culpa maior para mim não é do Diego Renan, porque ele não se escala. Sim. Né? Quem coloca em campo, quem faz substituições equivocadas, uma atrás da outra, quem tira o Anselmo Ramon do time hoje, que era o único atacante lúcido que o Cruzeiro tinha em campo, e saiu do jogo, não se sabe por quê, e mantém o Wellington Paulista sem a menor explicação em campo. Então, o problema é a falta de opção também. Pois é, mas o Anselmo Ramon é o principal jogador. Tem lá o Bobô. Como é que você tira o Anselmo Ramon? No jogo passado, o Wellington Paulista era o melhor, aí o Anselmo Ramon não estava bem, ele saca o Wellington Paulista. Então, agora, a questão do Diego Renan, o Diego Renan vem muito, muito, muito mal há muito tempo. Só não vê isso, sei lá, a gente vê um jogo, parece que o treinador vê outro. E a coisa tá tão bagunçada no Cruzeiro, sendo que a gente ouve até em pequenas coisas, pequenas declarações depois do jogo. Perguntado pro Zezé Perrella sobre vai para Atibaia ou não. O Zezé disse que não, tá descartado, acabou, ponto final. Perguntado pro Wagner Mancini, vai para Atibaia? Acha possível. Não, eu acho que vai sim. Ou seja, cada um fala uma coisa no Cruzeiro. Isso é o reflexo da temporada ridícula que o Cruzeiro tá fazendo. Muito obrigado aqui a Hilbert Xavier, ao Netinho, também ao Carlos, o Thiago Cacheta já participou, Júlio César, Leonardo Dias, todo mundo aqui acompanhando o meio de campo pelo Twitter, o Diego Narras e a Ana Cláudia Narras acompanhando aqui também pelo Twitter. Muito obrigado pela audiência. Depois do intervalo, mais de Cruzeiro, Atlético, América e veja também, a mala branca ronda os bastidores da última rodada.